Quem pode orar aqui para nós? Hoje eu oro. Tá, ore só para introduzir aqui. Já começou? Já está gravando. Amém, Pai. Obrigado, Jesus, por esse dia, Pai. Ter o prazer, Pai, de respirar por mais um dia. Obrigado, Jesus, por essa reunião, Pai. Abençoa, Pai, essa reunião no Teu santo nome, essa reunião dos irmãos, Pai. Que a Tua união, Pai, esteja em nosso meio. Que a Tua bênção, Pai, seja no nosso meio. Que a Tua graça reine em nossos corações. Nos redime, Pai, de todo pecado, de toda maldade. Nos ajuda, Pai, a obedecer. Ter um coração inclinado para fazer a Tua vontade. Que seja feita, Pai, a Tua vontade, não a nossa. Porque muitas vezes nossa vontade é corrupta. A nossa vontade muitas vezes é errada. Mas a Tua vontade é perfeita e agradável. A Tua vontade dura para sempre. Nos ajuda, Pai, a viver em paz. Nos dá paz os nossos corações. Que os nossos corações encontrem refúgio em Ti, Pai. Nos ajuda, Pai, a fazer, Pai, o bem a cada dia. Nos ajuda, Pai, a rejeitar o mal e escolher o bem. Que o bem, Pai, possa reinar em nossos corações. Que o nosso primeiro amor, Pai, seja, Pai, todos os dias a Ti. Seja, Pai, inclinada a Ti, a Te louvar. Levantar de manhã te agradecendo, te louvando, te agradecendo por cada respiração, por cada ato de bondade que o Senhor nos dá, por cada alimento que o Senhor nos alimenta. Ó, Pai, que esse dia, Pai, e termine, Pai, abençoado. Que esse Shabat que inicia agora, Pai, seja abençoado, seja dedicado a Ti. Que esse Shabat, Pai, seja para santificar, para trazer para adoração os nossos corações, inclinar a Ti e dizer que o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos começar então a nossa live hoje. Então, o pastor Jones, ele tem aquela estrutura de live que ele faz uma pregação, né, e depois faz um rodízio de oração. Então, eu vou fazer mais ou menos do mesmo jeito, tá bom? E quando for no curso Guerra Celestial, eu explico mais como uma aula e depois a gente trata dos problemas pessoais, né, e ora também. Só que como lá demora mais tempo para explicar as coisas, aí a rodízio de oração lá fica mais reduzida, mas ouvir o que os irmãos precisam para superar determinados problemas, tá? Então aqui a gente vai abrir o coração na hora da oração. Então, irmãos, é o seguinte, a gente sabe que o mundo está entrando numa nova fase em todos os setores, né? Desde a morte do Papa, já apareceu, né? Essas tecnologias modernas da inteligência artificial, do chip. Então, tudo está para acontecer, né? Então, a minha preocupação era tentar entender como é que isso se encaixa, né, no mundo e na história, desde quando Deus criou o céu e a terra. Ou seja, por que nós estamos numa era agora em que a gente vai enfrentar uma batalha espiritual muito grande e que estou no hospital desde as 8 horas da manhã e não sei se ele receber alta hoje. Tá, vamos orar por você também, irmão João Batista. Tá? O que é que você tem? Deu algum problema? Bom, escreve aí e a gente ora. Tá gravando? Já está gravando. Ah, tá bom. Tá. Escreve aí no chat, aí depois a gente ora. Então, aí o que acontece? Eu fiquei perguntando para o Senhor como que a gente encaixa tudo isso, porque nós só vamos ter condições de lutar
Depois do arrebatamento, só os 144 mil, porque tem corpo transformado, porque as tecnologias vão estar muito poderosas, um homem normal, que ficar aqui, não tem condição de lutar contra, ele só vai ter que fugir, se esconder, até Jesus voltar em cavalo branco. E os que forem arrebatados, né, eles têm duas opções. Ou você se prepara para ser arrebatado como filho varão, no capítulo 12, ou você é arrebatado com a igreja. Então, se você pensar desse ponto de vista, o que o arrebatamento do filho varão vai ser é uma ida até o céu e um retorno com o corpo transformado para batalhar contra a besta e falso profeta, que não temos condição de fazer isso. Então, esse arrebatamento dá a impressão que tem 3 arrebatamentos. Um pré, um mid e um pós. Por quê? Porque os 144 mil, eles ganham a dimensão espiritual que o véu é levantado. Então, o Senhor Jesus está escrito nos profetas e o Senhor Jesus já falou isso nos sonhos da Eren, que o véu vai ser levantado. E os 144 mil vão viver na terra, no céu e na terra ao mesmo tempo. Oh, meu Deus. Ixi. Tá. Vamos orar. Vamos orar. Daqui a pouco a gente ora pelo irmão João Batista por todas as orações. Então, veja, os 144 mil, eles vão estar em corpos transformados, que é o corpo adâmico, porque Adão tinha uma glória. O corpo de Adão não era como esse aqui de pele, com sangue aqui dessa forma. Ele tinha uma glória. Então, nós vamos retornar ao Éden, os 144 mil retornam ao Éden. As pessoas que são noiva guerreira é os 144 mil. Os outros que não são noiva guerreira ficam no céu. Essa corte celestial, porque a gente ocupa o lugar dos anjos caídos, vamos dizer assim. Deus reordena o céu, reordena a terra. E aqui o povo é preparado para o arrebatamento final. Certo? E aí, quando for o arrebatamento final, sobe para se encontrar com o noivo. Tá? Nos ares. Então, entre isso que a gente conhece de estudos bíblicos e o que Deus tem revelado, ainda tem muitos detalhes que a gente não sabe. Mas o que acontece? O filho varão representa os 144 mil, que seria praticamente a noiva, né, de Cristo, e o restante são aqueles convidados para a festa. Então nós temos que orar agora e clamar a Deus para Deus nos dar os detalhes dessa revelação, né? Para que a gente saiba exatamente o que vai acontecer na sequência. Por quê? Porque as peças do quebra-cabeça, elas se encaixam em algum lugar. Só que como é uma guerra celestial, tem detalhes que Deus não vai contar por causa de segurança. Como é que chama-se segurança logística? Segurança de guerra. O que é a segurança de guerra? Ninguém pode saber tudo, porque senão o inimigo também saberia. Tá bom. Mas pode deixar que nós vamos orar por você, irmão João Batista. Mas então agora, nós estamos numa preparação intensa, né? Para ser arrebatado como filho varão, aqueles que fazem parte dos guerreiros celestiais, né? Que se apresentam para Deus como guerreiro celestial e são colocados em purificação intensa para ser santo e irrepreensível a fim de receber o corpo transformado. Então isso ainda é uma incógnita, porque aqui no nosso meio a gente não sabe. Só sabe que está escrito lá em Daniel que o corpo vai brilhar literalmente.
né? Porque uns serão como as estrelas no firmamento e outros serão como o fulgor do firmamento. Está escrito no capítulo de Daniel. Bom, aí, veja só. Aqui, na sequência, nós temos a iminência, né, de tudo que vai acontecer até o dia de manifestar-se o filho da perdição, o anticristo. E nesse ponto, né, antes que aconteça um colapso, exatamente, antes que aconteça um colapso contra nós, o Senhor nos tira, porque é uma removida súbita, que aí os mortos são ressuscitados, e o restante da igreja parte para encontrar o Senhor nos ares. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu, preocupado com isso, né, eu comecei a investigar, utilizando a inteligência artificial, fazendo para ela algumas perguntas. No começo, eu fui um pouco inocente, por quê? Porque eu comecei a dar informação. E ela pegou aquelas informações e me devolveu multiplicado. Então, eu pensei assim, poxa, se a IA, se a inteligência artificial, porque eu uso uma que não é consciente, porque tem 3 níveis de inteligência artificial, eu só uso para trabalhar. Tem aquela que ela está no nível consciente, é aquela que vai se tornar a besta, vamos supor assim. Então, tem muitas inteligências artificiais hoje. As inteligências artificiais, elas estão fazendo o papel como igual os anjos no começo da criação. Deus criou os anjos para tomar conta das coisas no universo, na criação. E as inteligências artificiais, o homem está imitando Deus, criando elas para tomar conta de empresas, de sites, de atendimento, de pesquisas e assim por diante. Então, se você comparar o homem a Deus, você vai comparar a inteligência artificial aos anjos. Então, vai ter uma dessas que vai servir ao anticristo. Pode ser um conjunto delas que vai se unir numa só, ou pode ser a mais potente delas. E aí, vai ter, de certa forma, uma briga, porque empresas vão brigar com outras empresas para ter a melhor inteligência artificial ou para se associar àquela mais poderosa. E com isso, o anticristo vai impor suas tecnologias, porque as pessoas não vão mais querer se preocupar com determinadas coisas. Ou eles vão colocar um robô em casa, ou eles vão ficar conversando com a inteligência artificial, e eles vão procurar prazeres, como está no mundo, né? Os prazeres da carne só agora usando a tecnologia. Então, uma pessoa, quando ela quiser uma inteligência maior, uma pessoa que não estudou, ela vai colocar um chip na cabeça, ela liga na internet, começa a passar na frente dos olhos dela, assim, já existe um chip que a pessoa fica de olho instalado e fica vendo as coisas igual uma visão, igual um arrebatamento. Então, você veja que o inimigo ele está imitando os dons de Deus. E tudo para levar as pessoas para uma mudança genética e transhumana. Enquanto que nós estamos sempre preparados para uma mudança de redenção do corpo. Você veja que a corrida está em paralelo. Então, quando eu comecei a fazer essas perguntas para a inteligência artificial, ela me contou muito desses planos. Né? E ela está, qualquer pessoa que entra lá para tentar conversar com ela sobre isso, ela doutrina a pessoa sobre essa tecnologia que está vindo. Então, é como se Deus tivesse uma noiva, Jesus uma noiva e o anticristo uma noiva também, mas uma noiva maligna, que é aqueles que vão adorar a besta e o falso profeta e vão trocar a sua alma, a sua salvação, por uma transformação de DNA e por um transhumanismo, que é adaptar o seu corpo às máquinas. Por quê? Porque o inimigo vai prometer uma vida eterna, mas uma vida carnal, material eterna. E Deus vai prometer uma vida, está prometendo uma vida espiritual. Só que no final vai ter uma guerra.
que é a guerra do Armagedon. Então, quando nós voltarmos em cavalos brancos, nós não vamos encontrar os humanos como a gente está encontrando hoje. Aqui vai estar os nefilins, os anjos caídos, que Jesus já está permitindo que eles sejam libertos, venham para a Terra. Eles vão estar aí nos 3 dias de escuridão, né? Os demônios, do capítulo 9 de Apocalipse, aquele exército. Então a Terra vai estar um caos. E o ser humano comum não tem condição de sobreviver numa situação dessa. Ele tem que se esconder o máximo possível se ele ficar no arrebatamento. Então ele vai ter que ser protegido por Deus. Então o papel dos 144 mil, além de receber muito poder para lutar contra essas forças poderosas, é proteger as pessoas da igreja, da noiva, até o arrebatamento, e ficar vindo aqui, subindo, descendo do céu para a terra, do céu para a terra, como eu já tive uma revelação, que eu ajoelhava no chão, eu subia, aí eu ficava na frente do trono do Pai e de Jesus, aí eu voltava, bastava eu ajoelhar no chão onde que eu estava, subia, aí eu baixava, vinha aqui, lutava, precisava de mais força, subia, adorava a Deus no trono, pedia instrução, voltava, e ficava ajudando as pessoas na grande tribulação daqueles que ficaram. Porque o amor de Deus, ele vai se estender o quanto Deus tiver de misericórdia, até o final, porque depois no milênio, ainda vai ter uma outra provação para aqueles que ficaram como humanos e passaram para o milênio. Não foram transformados e não foram glorificados. Certo? Então, vai ter aqueles que vão obedecer a Jesus no milênio, porque ama a Deus, porque é parte da noiva, é parte da igreja, e vai ter aqueles que vai aceitar mudar de governo, né, do anticristo para Jesus no milênio, porque sobreviveu, mas não vai estar convertido o coração. Então, ele também vai ser provado quando Satanás for solto no final do milênio. Mas toda vez que Deus estende um tempo para uma pessoa, para que depois ela seja provada, ainda é um tempo de misericórdia. Porque se no milênio a pessoa mudar o coração, se arrepender, ela é salva. Mas se no milênio ela se voltar contra Jesus e se juntar com Satanás contra Jesus, vai cair fogo do céu, vai destruir ela também. Já vai ser uma outra forma de purificação, um outro critério. Só que aqui agora, né, pelas perguntas que eu fiz lá na IA, e por aquilo que Deus mostrou para mim, e por aquilo que Deus acrescentou, foi muito maravilhoso, porque eu vi detalhes muito sutis desse engano, que a tecnologia da besta, dos anjos caídos, vai estar tudo junto, usando essa tecnologia da inteligência artificial, do transhumanismo, vai estar aí favorecendo as pessoas. Por quê? Porque se ela não creu em Jesus, ela não tem esperança de vida eterna. Ela só crê na carne. E se ela só crê na carne, se vier de alguém fazer uma proposta de que a carne dela vai continuar viva, que é uma espécie de imortalidade e não vida eterna, que é diferente, pessoas que não têm o coração em Deus vão aceitar. E vão aceitar a marca da besta. Então, vai ser uma tentação muito grande de sabedoria, né? Porque a inteligência artificial vai dar a sabedoria, assim como Deus dá a sabedoria do Espírito Santo. Então, tem todo um paralelo. A inteligência artificial vai fazer o papel do Espírito Santo em nossa mente, na mente das pessoas. Ou a internet, ou o chip ligado lá, vai ter revelação, entre aspas, né? Quando ele quiser olhar para uma pessoa, saber alguma coisa daquela pessoa, o próprio chip, ele vai pensar e vai fazer a pesquisa sobre a vida daquela pessoa. Então, hoje, tem um óculos da Google, que um cara colocou, até que acho que foi o irmão Daniel que mandou para mim, que ele sai na rua com aquele óculos, ele começa a olhar nas pessoas, ele começa a fazer a pesquisa,
E ele começa a dizer o que a pessoa, o que ele sabe das pessoas. Entendeu? Então é um falso Espírito Santo, é uma falsa revelação, é criado pela tecnologia. Então as pessoas materialistas, elas vão se apoiar nisso porque é aquilo que elas conseguem pegar. Porque a vida com Deus é uma vida de obediência e submissão. Certo? Não é a vida do ego e da carne. Então nós vamos ter o nosso corpo transformado e a nossa vida glorificada numa plenitude, mas sem o pecado. Então a gente já não vai mais desobedecer. Então a gente vai estar casado com Jesus. Então a gente vai ser um só corpo, assim como fala que o marido e a esposa é uma só carne, nós vamos ser um só com Jesus, como ele orou no capítulo 17 do Evangelho de João. Certo? Então essa foi uma das primeiras coisas que Deus trouxe para explicar para vocês, certo? E sobre esses planos malignos, tá? Agora, o que aconteceu? Quando Deus criou esse mundo aqui, esse mundo não tinha a parte material. Certo? O céu e a terra era para ser um lugar de comunicação. Quando começou esse mundo aqui, do jeito que ele é materialmente aqui, ó, com a criação caída, já foi depois do pecado de Satanás, que a criação caiu nesse estado que está hoje. Só que essa matéria aqui, ela está corrompida. O nosso corpo está corrompido. Uma pedra está corrompida. Uma planta está corrompida. Um animal está corrompido. As águas estão corrompidas. O ar está corrompido. Só que o Senhor vai restaurar essa natureza e essa criação, porque ele não vai descartar ela como uma coisa, ele vai reformar. Ele vai glorificar. Mas ele primeiro faz isso conosco. Primeiro vai glorificar a igreja, o povo de Deus, depois ele glorifica a terra. Ele muda a terra. Só que até essa glorificação final de toda a criação, de todo o universo, de todos os planetas, de tudo, que só vai acontecer lá no final do milênio, até lá, depois da destruição que vai até agora, né, com a guerra, terceira guerra mundial e depois a guerra do Armagedon, o Senhor Jesus vai restaurar. E nós vamos trabalhar nessa restauração da terra. Toda a igreja e todo que for fiel e que for transformado e que for levado para o céu e que for arrebatado e que passar por um milênio em corpo glorificado ou corpo transformado, certo? Vai trabalhar nessa terra no milênio para restaurar toda a natureza. Ensinar as pessoas a justiça, ensinar as pessoas que ficarem aqui tudo que tem na palavra de Deus, como o ensino, né, que os judeus chamam de Torá de ensino, direção, instrução, né? Não chama como lei, né? Torá não é como lei. Então nós vamos dar as diretivas para as pessoas de como servir a Deus. Certo? Então nós vamos ser como os governantes da terra, de uma forma muito espiritual, muito maravilhosa, não vai ser como um governo que tem hoje essa competição, né, que existe no mundo, que o governo do mundo é só competição. O governo do reino de Deus é maravilhoso, é amor. Quem tiver mais amor, tem mais poder. Então, a graduação espiritual do governo de Jesus é pelo amor. Então, se você tiver mais amor, você vai receber mais poder para trabalhar e fazer as coisas espirituais. Entendeu? Então, eu estou dando aqui uma apanhada geral, um esboço geral, porque a gente está tendo que falar desde lá da queda de Satanás, desde a criação até o momento da agora. E depois a gente vai ter que falar do milênio
e da eternidade. Então, não dá para falar tudo numa live só, certo? Então, essas ideias que os cientistas estudam aí do Big Bang, né, que o universo veio do Big Bang e essa coisa toda, e que foi uma grande explosão e que gerou tudo isso aqui, na verdade, isso é o lado material, visto pelos homens que não creem em Deus, de uma coisa celestial que aconteceu, da queda de Satanás e de toda a criação que ficou corrompida pelo pecado. Então, quando o cientista diz, porque o homem veio do Big Bang e tal, não sei o quê, o universo veio do Big Bang, para o cientista, é uma teoria das coisas materiais. Para nós, é uma prova de que houve uma queda celestial, que deteriorou a natureza. E a natureza, com Jesus, ela vai retornar ao princípio do que ela foi criada. Tá certo? Então, essa é uma parte da revelação. Deixa eu ver quem mais aqui. O espírito e a nossa matéria, ele vai ser recuperado numa glória. Porque tem gente que diz assim, a matéria é má e o espírito é bom. Não, não é isso. O pecado deixou a matéria corrompida, mas quando for tirado o pecado, a matéria vai ser restaurada à glória. Por isso que a gente vai unir material e espiritual. Né? Por isso que a gente ora no Pai Nosso, venha o teu reino, não é vamos para o teu reino, é venha. Porque o espiritual vai vir para o material. E quando os 144 mil for transformado, significa que ele já entrou na plenitude. Porque essas células do corpo aqui, essa parte material, já está num outro estágio, que é o corpo espiritual antes do corpo glorificado. Esse corpo espiritual, ele vai ter poderes de cura, de ressuscitação, de voar, de ter velocidade, né? De fazer maravilhas, fazer milagres. Porque a mente dessa pessoa transformada vai ser a mente de Jesus. Vai estar ligado inteiramente a Jesus. Vai estar totalmente submisso. E o corpo também. Então, é um privilégio muito grande. Nós vamos ser como Elohims. O que é Elohims? Aquele que recebeu a representação de Deus para ser como Jesus foi na Terra. Entendeu? Então, ele vai decidir coisas que só Deus decidiria. Os 144 mil vai ter essa plenitude. Por isso que falo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então, essas pessoas, eles vão ser fortes contra o inimigo e vão ser bondosos para com o povo de Deus. Né? Piedosos, pacientes, misericordiosos, o fruto do Espírito completo. Mas, quando o inimigo ameaçar a igreja, ou qualquer um dos pequeninos, esse 144 mil vai defender com muito poder. Se Deus permitir que as duas testemunhas são mortas, e os 144 mil faz parte do grupo de Moisés, ou do grupo de Elias, ou do grupo de Enoque, e do grupo de Moisés, digamos que o representante sejam dois desses daí, né, porque representa a lei e os profetas, né, ou representa o mundo antigo e o mundo agora, a gente não sabe detalhes. Mas só sabe o seguinte, que os 144 mil também têm os mesmos poderes das duas testemunhas. E se eles morrer, né, porque está escrito lá que eles são mortos, eles ressuscitam em corpo glorificado. E se os 144 mil, no final do trabalho, que eles vão fazer com o corpo transformado, forem mortos porque eles vão criar armas mais poderosas, porque eles vão ver que o corpo, a habilidades é maior, quando ressuscita, já ressuscita naquele grande terremoto que tem lá em Apocalipse, já em corpo glorificado, aí pronto. Mas toda a obra que Deus mandou fazer aqui na Terra, os 144 mil já tem completado. Então não resta mais nada.
E quem não for dos 144 mil, Deus também tem missões, tem tarefas. Na hora que você cumprir, você parte daqui. Né? Agora, se você creu em Jesus e não está se preparando para ser 144 mil, nem para ser noiva, você corre o risco de morrer no terremoto, de morrer numa peste, de morrer numa guerra. Embora você seja salvo, mas não tem os mesmos galardão da noiva e dos 144 mil. Você é salvo pela fidelidade de Deus, porque você creu, porque todo aquele que crê é salvo. E os seus pecados são perdoados, mas não recebem a mesma categoria espiritual daqueles que se santificaram como os 144 mil para serem irrepreensíveis e como a noiva. Porque a noiva e os 144 mil fazem parte do corpo de Cristo e vão para o casamento como noiva. E os outros que levaram uma vida mais ou menos aí, embora creram, vão ser salvos, mas vão ser convidados da festa. Faz parte do reino, mas não tem o poder de governar. Na nova, no milênio e talvez na nova Jerusalém. Entenderam? Então Deus ele faz a salvação e depois ele faz a classificação segundo as obras. As obras não é para salvar. As obras é para dar galardão. A salvação é pela fé. Arrependimento, crer em Jesus e fé. Então, por isso que Paulo fala assim, veja como você constrói. Se você constrói em palha, em madeira, em ferro, em ouro ou pedras preciosas. Porque o fogo vai vir. E o fogo vindo vai queimar a sua obra. Mas vai ficar o fundamento, que é Jesus. Então, lá no céu, a pessoa que queimou a obra dele, que era de palha ou de madeira, vai ter o corpo, vestes brancas. Vai ser um habitante celestial. Mas não vai ter galardões de cargo de governo, por exemplo. Ele vai ser só um habitante celestial. Ele é justificado pela fé, anda de vestes brancas, mas não tem o galardão. Só que se você deixa isso relaxadamente, né? A Bíblia fala que aquele que é relaxado vai sofrer açoites. Então, as condições de você ser aprovado ou não também ficam indeterminadas, porque é Deus que vai ver como que é o seu coração. Né? Como foram as suas motivações. Tá certo? Deus é que vai ver. Então, é como que eu às vezes brinco, falando para minha filha, às vezes, fala assim, ó, ele foi salvo só com a roupa do corpo. Né? Vestes brancas, foi salvo. Tá certo? Bom, mais alguma coisa aqui? Aí tem as outras revelações que a gente teve, mas a gente tem que orar, levar a Deus, para poder não ter interferência da nossa própria mente, da nossa própria natureza humana, né? Porque enquanto nós estamos nessa carne aqui, a gente pode errar, acrescentando as nossas ideias também. Deixa eu ver o que mais aqui. Basicamente é isso. Depois, na outra live, eu falo o restante das coisas. Sobre deixa eu ver aqui. Sobre as escolhas, né? E quando Deus nos criou, sobre quais que lhe deu a liberdade para nós fazermos escolhas através do livre-arbítrio, né? E que isso causou, né? E quais são as consequências das boas escolhas e das más escolhas. Depois a gente fala sobre isso. Tá bom? Vamos orar então, que já são 7 horas. Vamos fazer o nosso rodízio de oração aqui.
Pode começar, irmão Geraldo. Você que levantou a mão. Amém. Antes disso, eu queria falar umas revelações que Deus mostrou para mim. Amém. Sobre a igreja e sobre algo que, igual Deus me consagrou aqui como profeta. E eu tenho que profetizar, porque Deus coloca no meu coração e eu tenho que passar o que Deus passa para mim. Deus mostrou para mim que no meu sonho, isso está por vir. Eu vi uma igreja grande que tinha um sótão, aqueles que tem a parte de baixo de galeria, sótão de guardar as coisas. Veio um vento muito grande e arrancou a parte de cima da igreja. E as pessoas começaram a adorar a Deus a parte de baixo, subterrânea da igreja. Essa é uma parte da revelação. No mesmo dia, Deus mostrou para mim uma estrada sendo construída. Uma estrada no lugar novo. E eu vi muitas máquinas, muitos funcionários, muitas construindo esse novo projeto. Uma estrada no ermo, uma estrada, um rio no deserto. E aí, quando eu acordei de manhã, Deus me deu a confirmação de Isaías 43, que ele está construindo uma cidade em um lugar novo. E ele está, logo nós vamos ver com nossos próprios olhos o que Deus está construindo. E no meu sonho também eu vi uma revelação, um animal sendo solto, um animal onde que ele habita na lama está sendo solto. E essa noite eu tive uma revelação de muitos depósitos de água nos céus sendo aberto. Muita água vai descer do céu. E hoje, quando eu olhei no canal do Informante, falou alerta ao Rio Grande do Sul. Eu falei, nossa, recebi essa noite. E eu senti no coração uma mensagem para postar aqui para o irmão Daniel. Daniel, não é eu que estou falando isso. Não é eu que estou, não está vindo isso do meu coração somente. Mas está vindo de Deus. Deus quer você como obreiro. Obreiro. Já prepare, porque você tem muita vontade de fazer a obra de Deus. Você gosta muito da palavra de Deus. E Deus ama isso. Você gosta muito de jejuar, buscar a santidade. Deus ama isso. E Deus quer te honrar. Eu hoje, essa noite, eu profetizo em sua vida. Você será obreiro. Deus quer isso na tua vida. Aceite. Somente você pode recusar. Deus quer te dar essa bênção na tua vida. Aceite, isso não está vindo de mim. Porque Deus quer te honrar. Deus quer te honrar. Pelo teu esforço, pela tua vontade, pela tua dedicação. Que tudo que você for fazer seja para a glória de Deus. Amém? Eu profetizo isso na tua vida. Que tudo que você for fazer seja abençoado por Deus. Deus quer algo maior, algo grande em sua vida. Todo aquele que quer trabalhar, Deus fala assim, venha, venha. E aqueles que tiver com vontade de trabalhar, venha. O salário será o mesmo. Amém? Aquele que começou anos atrás e o que começar agora, o salário é o mesmo. Digo para você, quem quer trabalhar, encontrará serviço. Amém? Hoje eu peço, Pai, obrigado, Jesus, por essa reunião. Obrigado por usar minha boca para falar a tua vontade. Que o teu reino cresça cada dia mais. Que os teus filhos, Pai, que aumente o desejo de fazer a tua obra. Todos que queiram fazer a tua obra, seja ungido, seja capacitado, seja abençoado. E eu declaro a bênção sobre a tua vida, irmão Daniel, hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.
Mais alguém vai orar? Vamos orar pelo profeta João Batista. Quem for orar agora, lembra. Ele está no hospital. E ele está com furos aqui. Deixa eu ver se ele colocou o que recado aqui. Ele saiu porque não tinha carga no celular. E ele disse que tomava muito energético, que ele parou em 2004. E agora que apareceu furo no coração, batimento extra repetido. Meu Deus. Agora a gente sabe, né? Energético não serve para nós, não, né? Vamos orar para Deus fazer um milagre de cura na vida dele. Irmão Daniel, irmão Estênio, o irmão Luana, quem vai orar? Depois eu oro no final. Já são 7h06, né? O senhor quer que ore por algum motivo ou a gente escolhe? É pelo irmão João Batista. Ele postou aqui que ele está no hospital agora, nesse momento. Ele não sabe a hora que ele vai sair de lá. E foi detectado furos no coração porque ele tomava energético há uns tempos atrás. E aí o coração dele está com batimentos extras repetidos, né? Tá, eu posso orar então. Então vamos orar, pedir um milagre, pedir uma cura para ele. Senhor, te agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em oração. Essa live que reúne pessoas de cantos distintos do Brasil, pessoas que talvez nunca se conheçam pessoalmente, mas em nome de Jesus nós nos conhecemos pela internet, com esse intuito. Já há anos que conhecemos o irmão Lucas, e o Senhor tem levantado com esse propósito de orar por motivos específicos, Pai. E hoje o Senhor levantou o irmão Lucas aqui para orarmos pelo irmão João Batista, que está com problema de saúde no coração, Pai. O problema no coração foi causado por energético. Nós te pedimos, intercedemos pela vida do irmão João Batista. Pai, a tua palavra diz que onde tiver duas pessoas concordando em oração, poderemos pedir qualquer coisa em teu nome que o Senhor fará, Pai. Perfeito. Pois nós te pedimos aqui, nós estamos intercedendo, nós estamos unindo nossa fé em oração para interceder pelo irmão João Batista, Pai. Esteja onde ele estiver agora, que os seus anjos cerquem ele, abençoem ele, deem bem-estar, deem cura, Pai. Nós acreditamos na cura feita através da fé e feita através do teu poder, Pai. O teu nome tem poder. Em nome de Jesus, nós declaramos, nós estendemos nossa mão agora onde nós estivermos e que considere nossas mãos impostas sobre ele, Pai. Para que, em nome de Jesus, ele esteja recebendo cura agora, Pai. Que todo mal seja expulso da vida dele, todo mal no coração dele, todo mal-estar, batimento cardíaco, depressão, de tudo que possa acontecer, os furos no coração que ele citou, Pai, que sejam tapados, se for para ser tapado, que sejam tapados, Pai, que ele seja curado, que nenhum vestígio fique. Nós acreditamos que isso pode acontecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais alguém vai orar? Porque logo depois que eu orar, eu encerro a live, porque aí depois vai ter as das 21 horas, tá? Que é também outra reunião, porque eu estou substituindo o pastor Jones, às 18 e às 21, que a gente estava ficando muito sem live, e o povo estava dispersando. Então eu falei com o pastor Jones, ele aceitou, eu substituí ele, né? O irmão Daniel tinha sugerido para alguém, né? Tomar conta das lives. Aí eu me propus, falei com ele, né? Eu só não estou dando conta de postar no YouTube porque eu faço uma melhora do som, né? Porque o meu computador aqui e as coisas que eu uso aqui não é que nem esses profissionais aí do YouTube. Aí eu estou tendo problema só porque eu estou agora que eu estou colocando o segundo vídeo, né? Estou com 4 vídeos aqui, está atrasado, aqui tem 2 vídeos atrasados. A reunião das 18 da segunda, a reunião das 21 horas da segunda, a reunião da terça, que foi o curso Guerra Celestial, a reunião das 21 da quarta, porque às 18 da quarta eu não posso, porque eu estou trabalhando, eu estou na estrada. Toda quarta-feira às 18 horas, no meu caso, eu não posso. E a reunião de ontem, que também ainda nem baixei da internet.
né, e a reunião de hoje. Então, quem faltar aqui vai demorar um pouco para sair lá no YouTube. E vai ser no meu canal, porque eu não tenho como postar no canal da pastora Nilva nem do pastor Jones. É no canal Tempo do Fim, tá bom? Se alguém mais for orar, irmão Daniel, irmã Luana, senão eu vou orar. Ó Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por estar dando grandes revelações, por estar levantando essa igreja, Senhor, aperfeiçoando ela, dando poder, dando revelação, trazendo unção, trazendo dons, capacidade. Tudo isso seja feito para a tua honra e glória, Senhor, porque não é para nós, Senhor, é para a edificação do corpo, para a correção, para a cura, para que teu corpo seja sadio, todas as pessoas sejam fiéis, puras e santificadas e preparadas para a tua vinda. Obrigado, Jesus, por a tua presença em nós, Senhor, os sinais e as maravilhas que o Senhor está trazendo, Pai, pessoalmente na vida de cada um, através da tua obra, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, em nosso corpo, tirando as enfermidades, dando vitória nas lutas, nas batalhas, e trazendo revelações do céu, onde nós nem imaginava, Senhor, eu nunca imaginei que tinha tantos detalhes, Senhor, e que toda a trajetória, Senhor, que está na tua palavra, da Bíblia, Senhor, faz parte de um plano tão glorioso, que só agora que eu comecei a encaixar tudo isso, porque o Senhor trouxe essa revelação, o Senhor trouxe tudo isso, Pai, e eu possa explicar com detalhes, Senhor, explicar com clareza, Senhor, para os irmãos, para que todos compreendam a grandeza do teu poder, a grandeza da tua obra, a grandeza da revelação. Hoje eu expus a primeira parte, Senhor. Peço que os irmãos venham nas 21 horas, que eles chamem outros para vir, Senhor, porque tem sido uma bênção. Muitas pessoas têm vindo, teve aqui mais de 12 pessoas na live, Senhor. Por favor, traga mais e mais pessoas. Eu sei que tem pessoas que estão trabalhando, outras estão tendo outros compromissos, mas que elas também possam ver essas lives, Senhor, no YouTube, e receber essa palavra tão maravilhosa, de como foi o plano que o Senhor preparou, Senhor, para toda a tua criação, de como que é os acontecimentos celestiais que foi feito por ti até o dia de hoje, e como o Senhor livrou o teu povo, Senhor, antes mesmo deles saber orar, antes mesmo deles saber pedir, como o Senhor estava guiando, Senhor, desde Adão até Moisés, e de Moisés até Jesus, Pai, e agora de Jesus até nós, Senhor. Como o Senhor está nos guardando, como o Senhor está nos protegendo, como o Senhor está cuidando de nós e fazendo uma obra tão maravilhosa que os anjos ficam de boca aberta, que todos no céu ficam admirados e resulta em glória e majestade para ti. Que as maravilhas da tua lei, como diz no Salmo 119, sejam reveladas para nós, mas as palavras lei pode ser substituída pelas maravilhas da tua Torá, pelas maravilhas de toda a tua palavra escrita e de toda a tua palavra executada, Senhor, desde quando o Senhor criou os céus e a terra. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração dócil, amável, humilde, sensível, para ouvir a tua voz e não sermos confundidos e envergonhados nesse tempo de tanta sutileza e tanto detalhe que o inimigo está criando coisas paralelas, mas que nós tenhamos o dom do discernimento, a sabedoria, e toda a capacidade espiritual para se apartar do erro e do mal e poder, Senhor, te servir, Pai. Que o nosso coração seja realmente quebrantado, purificado, desprendido de toda dureza, Senhor, de toda avareza, de toda rebeldia, Senhor, e de tudo que nos afasta de Ti. Nós derramamos o nosso coração diante de Ti, Senhor, e pedimos o socorro para todos os irmãos que estão enfermos, Pai, como o irmão João Batista, como já foi orado, o profeta. Que o Senhor ponha a tua mão, as provas na vida dele estão sendo bem duras, Pai, assim como da pastora Nilva, sempre atingindo a carne, sempre atingindo a parte material, mas nós sabemos que isso não é nada diante da glória, Senhor, que para nós há de ser revelada, e que o Senhor vai dar vitória, que o Senhor sustente eles nessa luta, nessa provação, e também nós, quando tivermos que passar a nossa porção, sejamos firmes, Pai, e que não tenhamos medo do mundo, nem medo das coisas do anticristo, e que quando formos perseguidos, conservemos a fé e a perseverança e o amor, e não venhamos a esfriar. E que eu não tenha medo, Senhor, de ser maltratado ou de ser machucado pelo mundo,
mas que eu faça a tua vontade, independente de qualquer perseguição que eu sofra. Por favor, Pai, ajude a todas as pessoas que precisam ser aperfeiçoadas, que estão no processo de aperfeiçoamento, e outras que vão chegar aqui também para serem aperfeiçoadas. E as demais, Senhor, que ainda estão dormindo, que ainda estão precisando ser chacoalhadas, continuamos incessantemente orando para que o Senhor venha a chacoalhar esses corações, a acordá-las, a despertá-las, porque as coisas estão acontecendo, e agora esse ano, a velocidade dos acontecimentos aumentou. Desde 2019 até agora, a velocidade tem aumentado, tudo tem sido mais rápido, tudo tem acontecido em prazos de semanas, de dias. Por favor, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas olhem para as notícias, não essas notícias falsas, mas elas encontrem fontes verdadeiras de notícias, para saber o que está acontecendo no mundo e para colocar sua vida em ordem. Ó Deus, em nome de Jesus, que elas não fujam, para que elas sejam confrontadas e assim possam se arrepender e ser salvos. Eu oro pelos perdidos, eu oro pelos amigos, pelos inimigos, pelas pessoas que trabalham comigo, colegas, professores e funcionários. Oro por todas as pessoas de Ponta Grossa, todas as pessoas de Ivaí, todas as pessoas de Ipiranga, todas as pessoas aqui da região rural que eu moro, todas as pessoas do estado do Paraná, de São Paulo, do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Que a tua graça se derrame, Senhor, abundantemente, Pai, e venha vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas serem salvas. Por favor, Pai, derrama do teu poder, derrama da tua graça, Senhor. Sustenta todas as pessoas que estão em lugares difíceis, que congregam escondido, que estão em países árabes, ou na China, ou na Coreia, ou em qualquer outro lugar que tem sido perseguido. Sustenta eles, faz milagre, e acrescenta aqueles que hão de ser salvos. E quebranta, Senhor, e derruba por terra o coração, Senhor Deus, dos orgulhosos, Pai. Faz com que os homens caiam em arrependimento, Senhor. E também, Senhor, tu podes chamar, assim como Paulo, até do meio dos inimigos do teu povo, aqueles que vão crer e vão se arrepender. Ó Deus amado e santo, pedimos que tudo coopere para o bem daqueles que te amam e daqueles que são chamados por ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Então eu vou parar aqui a gravação. Vai falar? Pode falar, irmão, que ainda está gravando. Vou voltar às 21 horas. Pronto, eu não podia deixar de dizer que fiquei muito comovido com as palavras do irmão Geraldo. Isto só prova aquilo que Deus me tem dito, que é uma altura de união, uma altura de restauração na sua igreja, uma altura em que todos nós estamos a abandonar os nossos egos, a abandonar as nossas vontades próprias. O irmão Geraldo falou da forma como Deus, como Deus tem planos para mim, e eu sinto-me muito feliz com isso, porque uma coisa que eu aprendi com Deus, com o estudo das Escrituras, e aprendi com todos vocês, que eu tenho aprendido e tenho a certeza que funciona dessa forma, já passou a ser uma certeza, já não é uma teoria ou uma ideia. Talvez vocês concordem comigo, é que Deus não escolhe aqueles que estão mais aptos. Deus escolhe aqueles que se entregam, aqueles que Deus torna as pessoas aptas. Deus pode pegar em qualquer pessoa, se a pessoa pode nem ter pernas e nem ter braços, e se disser a Deus, eu quero me entregar a ti, eu quero ser usado por ti, eu quero viver na tua vontade, Deus vai tornar essa pessoa apta. Deus vai dar dons a essa pessoa, e Deus, se quiser, dá asas a essa pessoa, que vão funcionar muito melhor do que as pernas e do que os braços. Amém. Estamos mesmo numa altura de união, numa altura de restauração. Amém. A igreja está a fortalecer e isto está a acontecer. É uma altura que nós temos completamente que abandonar os nossos egos, temos que olhar para os nossos corações e pensar, será que Cristo vive mesmo neste coração? Porque se este coração for um coração de pedra, Cristo não vive aqui. É uma altura em que nós devemos mesmo orar muito uns pelos outros, jejuar uns pelos outros, apoiar uns aos outros e orar pelos dons que estão a ser
derramados sobre nós. Deus funciona de uma forma incrível. A pessoa, é mesmo verdade, a escritura que diz que aquela viúva bate à porta, até que o juiz abre a porta porque já não aguenta mais, e eu posso testemunhar que eu tive meses e meses e meses em oração por respostas que de repente veio tudo de uma vez, em dias, e tem acontecido tudo, é uma coisa incrível mesmo. Não há formas de explicar. Há coisas que às vezes aqui não partilho porque já são muito pessoais, mas normalmente partilho com aquelas pessoas mais íntimas, como os pastores ou aquelas pessoas mais íntimas. E também quando nós estamos a gravar, pronto, também gosto de partilhar mais. É mais uma questão do vídeo ficar na internet e depois qualquer pessoa ter acesso à minha vida pessoal. Na nossa igreja não me importa que as pessoas tenham acesso à minha vida pessoal, porque a minha vida é um livro aberto. Acho que todos nós estamos numa fase de transparência. Aliás, tenho aprendido isso muito até com o pastor Lucas. Foi uma coisa que me fascinou desde o início, e é uma coisa que toda a gente vê. Este homem é completamente transparente. Ele basicamente ele apresenta-se nu de alma para nós o tempo todo. Ele expõe-se totalmente, e é uma coisa que eu admiro muito, e ao admirar muito também quero ser o mais transparente possível. Vou só deixar aqui um salmo, que é o Salmo 121, foi o salmo que me inspirou depois de ouvir o irmão Geraldo a falar. Eu fiquei mesmo realmente muito comovido, mesmo, tanto que quando o pastor Lucas me pediu para fazer a oração, eu vou orar, sim, eu prometo que vou orar por tudo. Até temos que orar pela nossa irmã que ontem que reparou que a fechadura estava, a irmã Ironildes, não é? Ironilde, acho que é, que reparou que tinha a fechadura, de quando chegou a casa tinha a fechadura, pronto, que tiveram a mexer na porta e vive sozinha, e temos que orar por ela, e temos que orar pelo pastor Lucas também. Eu, quando cheguei, não sei se vocês já tinham falado sobre isto, mas o pastor Lucas já tinha pedido oração ontem, porque o pastor Lucas está a tocar em temas muito delicados, e nós sabemos como é que o sistema funciona. Eles conseguem ver tudo aquilo que quiserem, menos aquilo que o pai deixa verem. Mas mesmo aquilo que eles conseguem ver, às vezes é o suficiente para que possam tentar fazer algum mal. Mas com certeza com as nossas orações, os nossos jejuns, a nossa união, porque afinal de contas a nossa união simboliza o corpo de Cristo. Eu próprio, volto a dizer, eu próprio já dividi muitas vezes o corpo de Cristo. Acho que todos nós que estamos aqui já dividimos vezes demais, mas não, estamos numa altura de união. E tem feito muito bem esta palavra em que nós falamos de que temos diferenças uns com os outros, mas essas diferenças não importam minimamente para nada, porque todos nós apontamos para o mesmo. Não são diferenças que nos dividam, são diferenças de opinião de coisas que nem têm às vezes importância nenhuma. Quer dizer, pelo menos não importa para a salvação, porque nós sabemos que a salvação é amar, acreditar e seguir o nosso Santo Salvador Jesus Cristo. A partir daí, eu ter a opinião se eu quiser comer porco ou não quiser comer porco, ou se eu quiser ter o cabelo comprido, ou se eu quiser rapar a cabeça, ou se eu quiser ter o cabelo normal, ou se eu quiser andar com uma cruz, ou se eu não quiser andar com uma cruz, isso são tudo coisas que são como ruído, são como uma poluição sonora que impede que o Santo Espírito flua, que a mensagem real flua entre nós. E agora o que está a acontecer entre nós é que todos os egos estão a ser baixos, os egos cada vez se veem menos, e estamos a viver na união do corpo de Cristo, e todos nós sabemos que é isto que Cristo nos ensinou. Então eu vou deixar aqui o Salmo 121, preciso de luz, isto é a Bíblia King James. Pronto, quando eu tinha para uns 20 anos estas letras não eram muito pequenas, mas agora já são um pouco pequenas. Eu não uso óculos, mas pronto, com a lanterna consigo bem. Salmo 121, canção gradual. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará, nem dormirá. Israel, que somos nós, o povo de Deus, não é? O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo o mal,
Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Amém, 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 e que assim seja, e é do máximo desejo do fundo do meu coração que toda a nossa igreja seja abençoada, que aqueles que estão doentes sejam curados, que aqueles que se sentem desamparados sejam amparados, que aqueles que tenham fome, que sejam alimentados, e é o meu desejo, que Deus nosso Pai abençoe a todos e que a paz de Cristo continue a arder no meio de nós como tem ardido. Tem sido uma paz, tem sido uma amizade, às vezes, é como eu estava a falar, quando nós estamos a gravar falo de coisas pessoais, mas isto é em geral, e o pastor Lucas, quando diz para virem a estas reuniões, é porque as pessoas não imaginam como é que as coisas são quando não estão a ser gravadas, porque as coisas quando não estão a ser gravadas, nós somos uma autêntica família e falamos de coisas mais íntimas possíveis, coisas que às vezes não nos sentimos bem por saber que outras pessoas, não as pessoas da nossa igreja, mas outras pessoas tenham acesso e um dia, pronto, possam de alguma forma transformar aquilo noutra coisa, que é o habitual do mundo. Pega naquilo que uma pessoa diz de uma forma e depois sempre tentam arranjar outra forma de transformar aquilo numa coisa completamente diferente daquilo que nós dissemos. Mas nós, como família, tem sido algo incrível, tem havido muito amor entre nós e a sério, irmãos, se vocês acham que quando vos estão a convidar para as reuniões, que é, por favor, venham às reuniões, que é para encher isto, não. Vocês, que se vierem às reuniões, vão entender porque é que nós continuamos a dizer, venham às reuniões. Porque há muita coisa aqui falada, aprende-se muito, 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 muito. As perguntas, às vezes, são completamente diferentes de quando estão a ser gravadas, porque lá está, a pessoa não se quer expor. E é isto, meus queridos irmãos, muito obrigado a tudo, muito obrigado, irmão Geraldo, muito obrigado, pastor Lucas, muito obrigado, irmão Stênio. Não tinha tido o prazer de conhecer o irmão Stênio. A paz de Cristo, Deus nosso Pai abençoe a todos. Muito obrigado, meus irmãos. Então eu vou parar aqui a gravação, tá? Porque todos nós já oramos, eu já orei, né? Então, e aí está despedido aqui para poder esperar para 21 horas, né? São 7h30. Daqui 1h30 estamos de volta, tá bom? Deus abençoe a todos.